que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor e o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará, de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em discussão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzindo sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiar nossos círculos felizes de trabalho espiritual. É justo, ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Mediante a lição recebida, que possamos elevar os pensamentos ao mais alto, unindo os nossos corações, os melhores sentimentos, em agradecimento ao dia de hoje, a oportunidade concedida de estarmos aqui juntas e unidos pela paz de Cristo. Que os bons amigos espirituais, que a proteção divina, que a proteção e os anjos da casa possam nos incluir as melhores percepções para melhor entendimento da lição que hoje recebemos. Pedimos também aos trabalhadores que possam incluir nosso irmão Edwin na sua fala, tudo aquilo que ele irá passar para nós. Que Deus abençoe todos nós. Graças a Deus. Éder, todo mundo já conhece, né? Ele é filho da casa, francesiano. Vou sair daqui. Bom dia a todos. Que a paz de Cristo possa estar junto a todos nós. Como esse ano, um ano dedicado especialmente a São Francisco de Assis, nos foi convidado pela casa a falarmos sobre personagem. Então achei interessante, já que temos um conhecimento ligado à doutrina, falar um pouco sobre a encarnação anterior de Francisco de Assis. Francisco de Assis, sabemos, ele foi João Evangelista. Nós não temos muita informação. A informação que nós temos é uma informação ligada à história bíblica, dos 4 evangelhos, e os outros evangelistas, junto com João, que no caso Marcos, Lucas e Mateus contaram. Então, nós temos uma combinação de histórias que a gente vai mais ou menos costurando para falar sobre ele. Uma história romanceada, não é uma palestra, um bate-papo. Então, contar a história fica mais fácil, né?
nos conta então a história bíblica que o Cristo, quando começou o seu trabalho messiânico, ele foi convidando vários indivíduos que ele encontrava no caminho, que percebia que tinha um grande potencial para se tornarem seus apóstolos, seus discípulos, espíritos que reencarnaram adormecidos pela proposta reencarnatória de receber uma tarefa, uma missão e levá-la adiante. Pessoas simples, rudes e homens daquela época. Jesus era marceneiro, homens como pedreiros, pescadores, lavradores, agricultores de uma forma geral, pessoas simples, que com o tempo despertariam para a missão que o Cristo iria empossá-los. Então, João, apóstolo do amor, por que, em particular, uma jornada de evolução espiritual sob a luz do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, nós nos baseamos na história bíblica, mas a gente sabe que tudo que recebemos e que nós temos de informação, inclusive sobre Humberto de Campos, Boa Nova, está atrelado à história bíblica. Da cidade de Betsaida, existia um jovem idealista e seu irmão Tiago, que pertenciam à família de Zebedeu, ou Zabdias, na pequena cidade de Betsaida. Eram prósperos pescadores antes de conhecer o Cristo. Suas vidas eram pautadas pelas redes, pelo trabalho árduo e pelas águas da Galileia. Então, antigamente as pessoas não tinham sobrenome, somente os mais nobres é que possuíam, Mas era comum dizer Jesus, filho de Maria, como ainda se fala hoje até em escola pública. Fulaninho, filho da dona, Era uma prática antiga. Então, para se reconhecer Tiago Maior, por que Tiago Maior? Porque tinha outro Tiago também. Então, fisicamente, o irmão de João, fisicamente era um homem maior, ficou conhecido como Tiago Maior. Mas tanto Tiago Maior como João, ambos eram filhos de Zebedeu. E João será conhecido ao longo da história como filho de Zebedeu, até o momento em que ele vai escrever o Evangelho. O Evangelho é a sua narrativa sobre o que ele conviveu com Jesus. Isso tudo escrito em folhas de papel como essa? Não. Em papiros, pergaminhos, que chegaram até nós ao longo do tempo e que deu origem, porque além de João, nós tivemos outros 4 que escreveram. Não era todo mundo que sabia ler e escrever. Então Marcos escreveu, Mateus e Lucas escreveram junto com João, e as informações cruzadas entre eles é que deram para organizarmos a história da vida do Cristo, que nós chamamos de Novo Testamento. Bom, provavelmente João era um rapaz solteiro. Ele era o mais jovem de todos
os apóstolos trabalhavam com seu pai, que era Zebedeu, o dono da empresa de pesca, se nós podemos dizer assim. É interessante que quando você organiza isso, a gente às vezes fica pensando assim, o que seria uma empresa de pesca? Os 3 ou 4 barcos que Zebedeu pertencia e os outros trabalhavam para ele, lançando as redes no mar e vendendo os peixes no mercado. Pessoas simples, rudes, né? Poderia ser até, digamos assim, nós estamos conversando de Niterói, do mercado do peixe lá de Niterói, mercado subido, e também tem aquele bairro onde os barcos de pesca, Jurujuba, né, os barcos de pesca ficam ali acumulados. Pessoas simples que viviam da pesca, vendendo os peixes. Bom, João era filho de Zebedeu e Maria Salomé. Ambos simples. Salomé foi uma das mulheres que auxiliaram os discípulos de Jesus. João era um rapaz muito imaginativo. Ele tinha uma sensibilidade muito grande, maior do que os outros. Então isso foi um fator que favoreceu a aproximação dele do Cristo, por causa da sua sensibilidade. Quando Cristo convidou João e Tiago, eles não pestanejaram, viraram para o pai e disseram: nossa vida daqui para frente será diferente, nós vamos acompanhar o Messias. E o pai deixou que eles seguissem, e eles deixaram a vida de pescadores, quando Jesus disse a eles: se vocês me seguirem, eu ensinarei a vocês a serem pescadores de homens. Eles não entenderam nada, porque Jesus falava por metáforas, mas havia uma coisa interessante: o magnetismo de Jesus despertava nos indivíduos a programação reencarnatória que eles traziam. Então, o indivíduo trazia no seu bojo reencarnatório uma programação. E dentro dessa programação, quando se aproximavam do Cristo e o Cristo dizia determinadas palavras, é como se ele ativasse algo adormecido do inconsciente e o indivíduo se lembrasse da sua proposta reencarnatória e ele rapidamente se colocava em prontidão. Dessa vez eu tive que escrever porque é muita informação. Foi o apóstolo mais próximo de Jesus. É o discípulo que Jesus mais amava. Ele amava a todos, mas em particular, João Evangelista vai ser o discípulo querido de Jesus. Por quê? Porque ele vai estar com Cristo em diversas situações. Não confundam João Evangelista com João Batista. João Batista era aquele que batizava as pessoas no rio. Tiago e João Evangelista, os filhos de Zebedeu, presenciaram quando João Batista batizou Jesus no rio. E quando João Batista avistou Cristo, ele diz assim: eis aquele, o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar os pecados do mundo. Aí mesmo que ninguém entendeu nada. Chegou um determinado momento que o magnetismo do Cristo atraía as pessoas. As pessoas eram atraídas pelo que Jesus falava. Jesus ficava falando, as pessoas ficavam horas ouvindo ele. Perdiam a noção do tempo. Isso que é a parte mais interessante. Zebedeu deixa que os filhos sigam o caminho.
e fica naquela vidinha simples de pescador com os seus trabalhadores. Mas não era apenas Tiago e João. Pedro também fazia parte desse círculo de pescadores que acompanha Jesus. Na história do cristianismo, dois personagens que nos importam vão fazer uma narrativa sobre João Evangelista e seu irmão Tiago. Tá? Eles se tornam pescadores de ônibus. O chamado ocorreu no mar de Tiberíades, num dia em que a primavera abordava rendados pela praia. Bonito, uma coisa romanceada. Isso foi invenção da inteligência artificial. Magnetizados pelo olhar energético e carinhoso do Rabi, isso eu acredito, tá? João e Tiago aceitaram o convite para a Boa Nova. E aqui embaixo colocou: no ardor da juventude, João já falava de planos audaciosos para renovar o mundo e pregar o Evangelho às nações, porque ele se sentiu tão contagiado com o que o Cristo falava, que aquilo foi desabrochando, se nós podemos dizer assim, despertando nele a programação espiritual que ele trazia. Aquilo ali, para ele, representou alguma coisa que ele mesmo não sabia explicar. Muito bem. Jesus dizia que João e Tiago eram filhos do trovão. Por quê? Porque eles tinham um potencial, uma energia diferente. E dentro dessa ideia de filhos do trovão, suas expressões figuradas, tá? Nós vamos ter duas análises sobre essa posição. Uma por Humberto de Campos e a outra por Ernest Renan. Ernest Renan, ele era um historiador francês, tá? Historiador, pesquisador, escritor, teólogo, que faz uma análise sobre a história bíblica, dizendo exatamente que eles eram imbuídos de energia e paixão, os filhos de Zebedeu, possuindo um zelo excessivo, que se pudessem, fariam força das próprias faculdades do trovão, do raio, de forma simbólica, contra as injustiças. Então eram indivíduos assim, bastante ativos. Já Humberto de Campos, dentro da visão da Boa Nova, por trás do temperamento apaixonado escondiam almas profundamente generosas. Humberto de Campos, ele já é mais romântico, né? Eram jovens de corações carinhosos, simples, ardentes e de sinceridade absoluta perante o Mestre, e Jesus percebia isso. Tanto percebia que em alguns momentos Jesus escolhia alguns apóstolos em especial que tivessem sensibilidade para acompanhá-lo, né? Porque em determinados momentos não podia ser Pedro. Pedro era muito passional, né? Já João não. Então, magnetizados pelo olhar energético e carinhoso de Jesus, aderem ao sublime convite. No realismo quente da sua juventude, João falava dos seus planos de renovar o mundo. Ao descrever o encontro do Mestre com Nicodemos, nós vamos ver isso, porque João Evangelista, ele vai fazer algumas narrativas junto com os outros evangelistas, mas a maneira com que ele faz, a maneira com que ele faz é uma maneira muito particular, porque haviam 4 apóstolos que estavam muito próximos a Jesus, que eram João, Tiago, Pedro e André, tá?
E esses apóstolos, eles mais próximos, eles vão presenciar determinadas situações que acontecem. Havia multidão, haviam os 12 apóstolos, mas haviam aqueles que eram mais chegados. Estou faltando aqui, provavelmente não tem um espaço físico para botar ali, tá? Que eram aqueles mais chegados. Eu não vou dizer que sejam privilegiados, mas eram aqueles que tinham um sentimento mais apurado. Vocês vejam que o Pedro, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, ele era aquele que tinha um coração imenso e que foi o responsável pela fundação da igreja cristã primitiva. E Tiago e João, eles tinham uma sensibilidade maior. E o curioso é que João fez parte do núcleo mais próximo de Jesus, tornando-se testemunha ocular de momentos onde a sutileza espiritual exigia absoluta confiança. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Cristo não levaria ao seu lado um dos discípulos que não tivesse percepção para notar o que ele estava fazendo, para poder depois transferir essa informação mais adiante. E nesse caso ele vai levar quem? João Evangelista. E João, até aí, ele não era evangelista, ele era João, filho de Zebedeu. Ele vai notar o seguinte: quando Nicodemos ouve falar de Jesus, e Nicodemos começa à distância a acompanhar o mestre, Nicodemos era um homem que tinha uma sensibilidade, ele não era um homem comum. Embora ele fizesse parte do Sinédrio, embora Nicodemos fosse um fariseu, ele tinha uma sensibilidade, uma percepção. E Nicodemos procura Jesus na calada da noite. E João Evangelista fica tomando conta para que ninguém aparecesse para interromper a conversa de Nicodemos, ou depois sair fazendo fofoca que Nicodemos procurou Jesus. Então, João Evangelista vai testemunhar a conversa reveladora do Cristo com Nicodemos. João Evangelista vai presenciar a transmutação da água em vinho nas bodas de Canaã, quando acabou o vinho e Maria pede a Jesus que ele faça aquelas coisas maravilhosas e transforme a água em vinho, para não fazer o casamento, bodas, casamento, ter um vexame. E Jesus faz, e João presencia esse fenômeno. Presencia a cura de Verônica, a mulher hemorroíça, que toca nas vestes de Jesus e fica curada, naquela confusão toda. Quando eu digo presencia, alguns, João, ele era um dos poucos que estava tão próximo. Quando eu digo próximo, que existe a proximidade física e a proximidade de sensibilidade. No caso da conversa de Nicodemos, ele era, se eu não me engano, era ele e Tiago que estavam junto com o Cristo, mas da transmutação das águas haviam outros, mas ele percebe que tinha alguma coisa diferente. Na cura de Verônica, um exemplo, e no milagre da filha de Jairo, mais ainda. Por quê? Porque Jesus estava indo para ver a filha de Jairo, que tinha 12 anos. No caminho acontece o fenômeno da cura de Verônica, de forma espontânea. Nesse meio tempo, chegaram mensageiros da casa de Jairo dizendo: a menina morreu. E Jesus disse:
se vocês têm fé, aguardem. E João adentra a casa de Jairo com Jesus e vê Jesus estender a mão para a menina, segurar a mão da filha de Jairo e dizer: menina, acorda. E a menina acordou. Aquilo foi uma coisa assim, por isso que a palavra milagre, para a época, era uma palavra extremamente apropriada. Mas a energia de Jesus, né, a vibração do Mestre, foi suficiente para despertar, provavelmente, a garota que estava em algum transe, assim como Jesus ressuscitou Lázaro. Na verdade, Lázaro não havia desencarnado, porque nós sabemos perfeitamente que nem Lázaro, nem a filha de Jairo haviam desencarnado. Eles estavam em algum tipo de transe que poderia ser um afastamento do corpo tão grande que o corpo começou até a exalar algum tipo de odor, mas Jesus não teria como religar o cordão fluídico entre o espírito e o corpo se esse cordão tivesse sido rompido. Mas para isso foi um milagre. Então todos ficaram extremamente sensibilizados com o acontecido. Tudo isso acontecia com que propósito? Com o propósito de chamar a atenção das pessoas para os fenômenos que Jesus realizava. Muito bem. Dando continuação aos depoimentos que João fazia, João vai presenciar no Monte Tabor a transfiguração de Jesus. Então, olha só, em pleno agosto, após uma íngreme subida de 562 metros, né, e 4 horas de marcha sob calor intenso, os 3 apóstolos adormecem. Os 3 apóstolos que acompanham Jesus serão Pedro, deixa eu ver aqui, eu botei agora de cabeça, vamos ver se eu lembro. Pedro, Tiago e João, né? Eles acompanham Jesus e sobem um monte, embora não sabiam o que ia acontecer. Quando eles chegaram no alto do monte, estavam cansados, adormeceram e viram uma transfiguração, o que hoje nós chamaríamos de materialização, creio eu. Jesus, como um grande médium, cedeu energia suficiente para que Moisés e Elias se materializassem e conversassem. E dentro daquela visão acanhada da época, eles narram: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, a luz resplandecente das trevas, e as trevas não a compreenderam. Uma visão que a gente também tem que levar em conta, que Jesus sabia que os espíritos que estavam ali na condição dos seus apóstolos eram pessoas limitadas, apesar de ter um grande potencial como apóstolos, eles tinham limitações, tá? E essas limitações não eram apenas limitações espirituais, eram limitações culturais de interpretação, como, por exemplo, a transfiguração do Monte Tabor. A gente pode deduzir hoje, eu estou deduzindo, eu não estou afirmando, que pode ter sido um fenômeno de materialização. Né? O Evangelho de João Evangelista é especialmente dirigido aos cristãos, que já conheciam a mensagem do Cristo. É considerado um evangelho espiritual pelo espírito de Amélia Rodrigues. O espírito de Amélia Rodrigues,
que já se manifestou, inclusive, por intermédio de Chico Xavier, diz que é o evangelho mais assim que toca o coração das pessoas. Então, como eu disse a vocês, João, Tiago, Pedro e André foram os 4 apóstolos que tiveram um convívio mais próximo ao Cristo. E esse convívio mais próximo permitiu que eles se envolvessem em determinadas questões. E foram esses apóstolos que acompanharam Jesus na angústia, se a gente pode chamar angústia, no Jardim das Oliveiras, quando Jesus percebe, na aproximação da Páscoa, que ele seria preso, porque um dos apóstolos, por um equívoco, por uma vaidade, como nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, falando sobre o equívoco do apóstolo, que ele se refere a Judas, que Judas acabou traindo, de uma certa forma, o compromisso do Cristo, porque ele, vaidade, desejava se destacar em relação aos demais. Ele nunca acreditava que Jesus poderia ser preso, muito menos condenado à morte. E vai ser exatamente o que vai acontecer. Bom, Jesus então, ele vai ser preso, ele vai, e João Evangelista, apesar, na hora que os soldados chegam e Judas indica quem é o Cristo para os soldados romanos, porque todos os apóstolos haviam um traço de semelhança, cabelo grande, barba grande. Então, os apóstolos se dispersam, porque o interesse dos soldados romanos era Jesus. O próprio João, ele vai se afastar. Ele se afasta, mas ele não totalmente. Ele se afasta para não ser preso, mas ele vai acompanhar toda a trajetória do Cristo até a cruz. Então, João Evangelista vai ser o único dos apóstolos que vai estar junto com Maria, mãe de Jesus, no momento em que Jesus será crucificado, junto com Maria de Magdala. E é exatamente nesse momento em que Jesus, que já vinha percebendo que João, filho de Zebedeu, era um indivíduo diferente, do alto da cruz ele se vira para João e vai fazer a famosa frase: mulher, esse é seu filho, filho, essa é sua mãe. No momento que ele usa essa expressão, João percebe pela impostação de Jesus, que naquele momento, já que ele estava ali, a missão dele era ajudar Maria. Então, o que vai acontecer? João muda o curso da sua missão momentaneamente, oferecendo a Maria um refúgio amoroso e a sua proteção pelo resto da vida. Então, naquele momento, não havia sentido a pregação, e sim que ele pudesse amparar a Maria, que também não conseguia ter alcance de compreensão do que estava acontecendo, porque havia uma desproporção muito grande na pena que estava sendo aplicada ao Cristo, pelo que o Cristo havia feito. Ele não havia feito nada que justificasse a crucificação. Talvez um desterro, um afastamento, mas não a crucificação. E com isso, João Evangelista, eles acabam se afastando para não serem presos naquele momento, mas após a morte de Jesus, ele leva Maria, procura Maria, inicialmente
ela vai ficar com os parentes, que vão acolher Maria por conta do incidente em si, né? E Maria será, após a ascensão do Cristo, se nós podemos dizer assim, João Evangelista e Maria estavam-se em Éfeso, em uma casa doada por membros da família de Abdiane, tá? Com isso, eles vão se deslocar, sair da região que estavam, até porque ficou muito perigoso. João, por exemplo, ele deixou Maria nesse local mais afastado, mas deu continuidade a seu trabalho de pregação do Evangelho. Então, distantes da multidão, estabelecem um pouso e refúgio aos desamparados. Eles vão, nessa cidade, criar, não propriamente uma igreja, porque depois a igreja vai ser criada, né? O que seria a igreja na acepção da palavra? A igreja cristã primitiva, né? O local aonde Pedro criou para acolher a todos os necessitados. Um centro de acolhimento, aonde ofereciam ajuda, ofereciam aconselhamento, consolação. Uma casa espírita, guardando as devidas proporções. A casa espírita, ela funciona como um centro de acolhimento, né? Com o tempo, o cristianismo, ele sofreu várias transformações, até culturais, mas a igreja primitiva era um centro onde as pessoas se reuniam, cultivavam a lembrança de Jesus no altar imponente da natureza. Juntos, mãe e filho adotivo iniciam uma nova era de amor na comunidade universal. Então, João vai se dedicar a Maria, parte da vida dele vai ser uma vida de dedicação à mãe do Cristo, mas também ele realiza viagens. Ele deixa ela lá e vai se encontrar com Pedro para promover a divulgação da Boa Nova, né? A ideia era a questão da Boa Nova. Pedro e João vão ser perseguidos pelos soldados, vão ser presos, interrogados, mas em função da própria comoção social que aconteceu com a crucificação de Jesus, eles vão acabar sendo soltos. Até porque iam ser acusados de quê? Uma vez que a aplicação da pena capital da morte para Jesus foi uma condenação até exagerada para o que aconteceu. Muito bem, com o passar do tempo, vamos agora para a terceira e última parte, né? Vamos subir aqui? Bom, vai chegar um determinado momento que João Evangelista, João, filho de Zebedeu, ele vai ser perseguido. Vai ser perseguido porque um novo imperador vai condená-lo. Não vai querer que ele continue fazendo as pregações. E com isso, ele vai ser perseguido e vai ser preso. Vai ser julgado, vai ser preso e vai ser desterrado na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, tá? É uma ilha que fica eu inicialmente confesso que achava que a ilha ficava ao sul do mar Adriático, mas não é, ela fica no mar Egeu, próximo ao mar Egeu. A ilha é uma região inóspita, não tem nada. Ele fica ali desterrado, com 3 soldados romanos tomando conta dele. Ele vai ser o único dos apóstolos
que vai sobreviver com longevidade. Segundo as passagens, João Evangelista, ele vai chegar a uma idade muito avançada para ele. Alguns dizem que ele morre com quase 100 anos. Isso talvez seja até um pouco de exagero por causa da contagem do tempo, né, da época. Mas ele morreu de velhice, enquanto todos os outros apóstolos, eles foram supliciados. Então, de Jerusalém e Samaria, trabalha na casa do caminho e sofre a prisão ao lado de Pedro. Isso aqui é a linha de tempo dos acontecimentos. Ele vai para Roma por conta da perseguição de Domiciano, do imperador Domiciano. Depois ele vai ser exilado na ilha de Patmos até que Domiciano morre, e aí ele acaba sendo libertado e vai continuar a sua peregrinação. Bom, após a morte do imperador, porque quando o imperador morria, mudava uma série de coisas. Até escravos eram libertados, porque a pena ela durava durante, às vezes, o mandato de um determinado governante. O governante morreu, muda tudo, né? Parece até a política que acontece hoje, né? Mudou o governante, muda tudo. Muito bem, nesse intervalo de tempo, aí nós vamos contar agora o que aconteceu desde o momento em que ele foi desterrado. O que ele fez? Ele escreveu o Evangelho, o seu Evangelho, no dizer do Espírito Amélia Rodrigues, foi especialmente voltado para os cristãos, que já conheciam a mensagem evangélica, derramando a saudade e os mistérios da luz. Essa expressão aqui foi o Iaco colocou, tá? Ele vai ter a revelação da Apocalipse. Segundo conta, ele se sentiu tomado por uma força estranha que dizia ser a vontade de Deus, e escreveu o famoso Apocalipse de João, que todos conhecem como se fosse o final dos tempos. Na verdade, ele estava tendo uma previsão de acontecimentos futuros. Aquela história dos 1000 passarás, dos 2000 não passarás, né? Que todo mundo conhece da visão das guerras. E aqui, as famosas epístolas de João, que são as cartas que ele enviou. Uma carta enviada aos fiéis da Ásia Menor, falando sobre os falsos profetas. Uma segunda carta enviada também para a escolha de uma igreja, porque aquele, quando coloca senhora escolhida, era uma igreja que ele estaria escolhendo para ser a igreja que daria continuidade ao trabalho, e um presbítero chamado presbítero Gaio, que era um rico cristão que acolhia e ajudava todos os necessitados. Esse seria o legado escrito que nós temos hoje, que já passou por várias interpretações. Mas, como eu disse a vocês, ele teve uma longevidade significativa. E ele desencarna e retorna ao plano espiritual. Após a morte de Domiciano, João retorna a Éfeso, diferente de todos os outros apóstolos que tombaram pelo martírio violento. João despede-se do mundo físico de forma natural quase centenário. O filho do trovão havia se transformado no apóstolo do amor, completando a primeira grande jornada. O interessante dessa parte da primeira grande jornada é que João, quando ele desencarna, alguns dizem que ele desencarnou com 96 ou 98 anos. E a data
aparentemente de comemoração dele é 27 de dezembro. 27 de dezembro, segundo a folhinha mariana, né? Que antigamente os mais antigos sabiam que todo dia é o dia de um santo, né? Então, 27 de dezembro é o dia de São João Evangelista. Ele desencarna centenário. E o que vai acontecer? A espiritualidade, levando em conta todo o trabalho que ele havia dedicado, e o Cristo, por sua vez, deixa eu ver, gravou. Peraí, voltou. Tá. Tá. Então, ele retorna. Ele vai retornar ao cenário do mundo. E retorna no cenário do mundo da seguinte forma: desencarna no século I da era cristã e vem a reencarnar no século XII, na própria Península Itálica. O velho João Evangelista, que nos deixou todo o seu legado, ele reencarna na própria Península Itálica, num cenário diferente, numa família rica, uma família com recursos, uma família com dinheiro. Essa família era a família Bernadotte, uma família aonde seu pai, um rico produtor de tecidos, dá ao nome do seu filho Francisco. E ele desejava que o filho se sagrasse cavalheiro, e para isso vai investir o filho de armas, para que o filho vá para uma guerra feudal. Ele não vai para as cruzadas, ele vai para uma guerra feudal na própria Península Itálica. Porém, ele vai ser surpreendido porque o filho tem uma mudança de curso de vida completamente diferente. Deixa eu ver aqui. Tá. De novo. Tá. Uma mudança completamente diferente. Ele vai se tornar, eu não vou entrar muito nisso, porque vai ter futuramente aqui alguém que vai falar sobre João e Maria, né? Então nós vamos ter oportunidade também de ouvir de novo. Então, mas a gente dá uma pincelada. Então, João, o apóstolo, seguiu os passos físicos do Rabi nas terras da Galileia. Escreveu o evangelho espiritual em pergaminhos. Ocultou-se sobre o mundo para curar e proteger Maria. Essas foram as missões do João, filho de Zebedeu, mas que depois ganhou o nome de João Evangelista por ter escrito o Evangelho. Depois, Francisco de Bernadotte, ele traz na sua programação reencarnatória um modelo crístico e a sua referência absoluta de vida. Viveu o Evangelho nas ações amorosas diárias, ocultava as próprias lágrimas para curar a dor de terceiros. E enquanto que o João Evangelista chegou quase aos 100 anos, Francisco de Assis viveu muito pouco, porque foi acometido de várias doenças, e essas várias doenças levaram ele a morrer muito cedo, porque contraiu problemas sérios de saúde. Ficou conhecido como o cantador de Deus, o trovador de Deus. Por quê? Para que ele pudesse levar adiante a missão, ele resolveu escrever canções que, na verdade, são verdadeiras músicas que nós conhecemos hoje.
né? A prece de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Só que isso foi transformado em uma canção. Então, ao longo da sua trajetória corporal, como Francisco, tudo investiu na sede de imitar o Cristo. E se nós pegarmos a prece de Francisco de Assis, se a gente lê-la ao pé da letra, você tem aí o Evangelho sobre o Espiritismo. Se nós pegarmos e formos destacando determinadas passagens em relação ao Evangelho, nós vamos encontrar a essência do Evangelho. Você viver em favor do próximo, você renunciar, você perdoar. É exatamente o convite de reforma íntima que a doutrina espírita nos faz, é o que a missão de São Francisco de Assis, a oração de São Francisco de Assis. Ele conhecia e conviveu, ele conheceu e conviveu intimamente com o Espírito do Cristo, tanto na encarnação como João Evangelista, como provavelmente Francisco de Assis, né? Entendia que a humanidade deveria ver Jesus por palavras, mas por meio de ver Jesus, não por palavras apenas, mas por meio de suas ações amorosas. A amorosidade de Francisco de Assis era tão grande que quando Francisco de Assis foi pedir autorização ao Papa Inocêncio III em Roma, junto com outros frades mendicantes, tá? O Papa vai cair de joelhos. As pessoas achavam que o Papa estava passando mal. Não. A autoridade moral de Francisco de Assis era muito grande. O Papa vai se sentir pequeno diante daquele homem. Isso tem no filme Irmão Sol e Lua. Trabalhou, sofreu, chorou muito, mas nunca impôs qualquer dor ou sofrimento a ninguém. E chegava um determinado momento que ele sabia que nem todos estavam preparados para a missão, mas isso não quer dizer que a gente não pudesse começar. No filme Irmão Sol e Irmã Lua, naquele grupo de frades mendicantes, nem todos estavam preparados para a dura e árdua missão que ele propunha, uma missão mendicante de renúncia a todos os valores materiais, mas nos deixou essa tarefa: Senhor, fazei-me um instrumento de tua paz, a consagração final da paz, um cantador de Deus. O antigo apóstolo compôs os doces versos que o Espírito Camilo denomina a Carta Magna da Paz, rogativas corajosas e estelares que desvelam a pujança das virtudes acrisoladas do pobrezinho de Assis, né? A paixão do trovão transformou-se definitivamente na luz eterna da paz. Então, nós ficamos por aqui, encerramos, né, essa exposição para os amigos de uma forma bem simples, até porque senão a gente passa do horário muito cedo, e a transição entre o João Evangelista e Francisco de Assis. Vocês terão muito tempo, nós teremos muito tempo ainda para explorar mais esse trabalho, porque chega um determinado momento que algumas coisas são até um pouco romanceadas. Que então Francisco de Assis nos abençoe, que o exemplo deixado ele possa iluminar o nosso caminho,
que a gente tire o melhor proveito do estudo. Nesse ano, na data de 3 de outubro, completam-se 800 anos que Francisco de Assis desencarnou. No dia 3 de outubro de 1226, século XIII, se eu não me engano, né? 1226. Que Jesus nos abençoe e que a gente aproveite a oportunidade para colocar em prática o que nós ainda temos pela frente. Que assim seja. E assim seja, graças a Deus. Todos estamos extasiados, né? Depois do irmão Éder passear na síntese da peregrinação, né, do nosso irmão Francisco, o apóstolo do bem, da caridade e do amor. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, aos guias espirituais da humanidade, aos trabalhadores da luz, a toda a espiritualidade amiga presente, aos franciscanos, aos nossos produtores, a todos aqueles que nos guiam ao conhecimento e o aprimoramento das lições que recebemos. Obrigada por tudo, por todos, que Jesus nos abençoe. Tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, proteção, e que possamos refletir sobre as lições